Olá meninas, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser uma série, na verdade, que vão ser são quatro. Hoje a gente vai falar do geral, de como se sentir melhor, qual é a minha experiência. Depois a gente vai falar um pouco de produtos, os produtos que eu descobri, porque nessa fase eu comecei a ter muitas alergias, então que produtos eu descobri e estão me fazendo super bem. Depois a gente vai mostrar um pouquinho de alimentação, o que eu tenho feito, quais foram as mudanças que me fizeram sentir melhor fisicamente. E por último a gente vai fazer assim uma série de ginásticas, de exercícios que ajudam muito também nessa fase, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dá seu like, isso ajuda muito a gente a crescer e poder trazer mais coisas para vocês. Compartilha para que outras pessoas também possam receber essas informações e não deixe de clicar no sininho, porque aí o que a gente for produzindo e colocando você vai receber imediatamente, tá bom? Então vamos começar. Bom, gente, então assim, a minha opção foi fazer a reposição hormonal, o que foi muito bom para mim. Mas antes disso, antes de fazer a reposição, mesmo que a minha médica era a favor e me aconselhou e me mostrou tudo, a gente conversou muito sobre isso e ela me mostrou tudo, quais eram os riscos, o que podia, o que não podia. E então eu fui buscar na minha família se eu tinha algum caso, se existia algum caso de câncer de mama ou de útero, qualquer coisa assim, que o hormônio que a gente toma, que é uma coisa química, poderia prejudicar. Mas não, na minha família não houve nada, nunca teve nada. Eu sou de uma família grande, de muitos primos e primas e nunca tive nenhum problema. Então isso me liberou. É o que eu acho que é interessante nesse caso você fazer essa pesquisa para saber se você pode fazer. Segunda coisa, eu me tornei intolerante à lactose e um pouco à frutose também, e eu percebi também que o glúten me dava um pouco de uns incômodos, mas isso foi logo depois. E a princípio, quando eu descobri a intolerância, mudei toda a minha alimentação, comecei a comer tudo sem lactose e com a medida do tempo isso mudou também. Hoje em dia eu já evito inclusive produtos lácteos, mesmo que não tenham lactose, mas eu evito. Eu troquei todos esses produtos por leite vegetal, a manteiga, eu faço a minha manteiga ghee, que é a manteiga que você transforma, você não come. Mesmo que eu compre uma manteiga sem lactose, eu transformo ela na manteiga ghee. Então tudo isso a gente vai descobrindo, cada pessoa tem uma experiência, a minha experiência foi essa, trocar os produtos. Depois de um certo tempo eu percebi que o glúten me incomodava também, então que eu tinha uma certa sensibilidade, então isso fez com que eu buscasse outros recursos e cortei o glúten. Uma coisa também importante que eu quero comentar aqui, eu não deixei de comer coisas com glúten fora de casa. Por exemplo, quando eu vou em algum restaurante, a gente pede alguma coisa e vem alguma coisa que eu sei que ali tem uma farinha, que tem alguma coisa à base. Eu não sou celíaca, então eu não deixei de comer exatamente o glúten. Eu como aquilo. Se eu estou fora, eu como um pouco, não é muito, mas eu como um pouquinho e assim não me faz mal. Então, não deixe também que a sua vida seja uma regras e regras e regras. Não, se você deixar o seu corpo equilibrado e bem, se você conseguir chegar nesse equilíbrio, graças a Deus, hoje eu consegui chegar, eu como de tudo. Se eu estou fora, eu vou à casa de alguém me oferece um doce, alguma coisa, eu como um pouco, não me também coloco esse peso. Não, a gente pode ser feliz, você pode comer as coisas, porém, dentro da sua casa, na sua medida, você procura uma alimentação que seja super saudável e assim o seu corpo, quando você comer alguma coisinha assim fora, não reaja de uma maneira negativa. Mudei um pouco a questão também dos meus treinos de exercício, procurei fazer coisas que fossem um pouco mais eficientes para mim, no meu caso, no sentido que não me causavam nenhum dano nas articulações.
eu mudei o estilo todo de vida. Então, a questão também do açúcar. Por último, eu percebi que o açúcar também me trazia ansiedade, porque o açúcar, na verdade, é uma droga. Não é uma droga, ai, é horrível. Não, ele é uma droga mesmo, ele te vicia, ele te inflama. Então, isso tudo, nesse processo todo eu fui descobrindo coisas porque eu fui buscando aquilo que me incomodava. Eu não me acomodei numa situação, eu não sei se é a sua situação de pensar, não, chegou essa idade, é assim mesmo, a gente engorda, as coisas... Não, não são assim. Você não precisa se sentir mal, você não precisa estar deprimida, você não precisa engordar. Você tem 1000 maneiras de mudar isso. Você pode buscar uma forma de se sentir melhor à medida que o seu corpo reclama. Então, se você não pode fazer uma reposição hormonal, se o seu médico diz que não, você não pode, você tem casos em família, ok, você tem outros recursos. Em princípio, eu comecei a buscar esses outros recursos, como fazer uso de soja, certos alimentos, mas logo depois eu optei pela reposição, então eu não pesquisei em cima disso. Se for o seu caso, pesquisa, busca, não se acomode, não se sinta intimidada com a idade, com a mudança de aparência, com a pele que fica mais flácida, não tem jeito, isso tudo acontece. Mas a gente pode amenizar isso. Envelhecer não quer dizer que é uma coisa que vai te trazer todo esse peso. Envelhecer, a gente pode envelhecer bem. Você pode ser uma pessoa de 60 anos bem, de 70 bem, você pode envelhecer bem. Então, eu acho importante isso. O que eu quero trazer aqui hoje, nesse vídeo, é isso. Busca informações sobre aquilo que está te incomodando. Procure o seu médico, comece a reposição ou não, ou comece uma pesquisa sobre o que você pode fazer para amenizar. A alimentação é chave, é chave. Então, o que eu percebi também foi, agora já mais no finalzinho desse processo de mudança, que foram alguns anos. Por isso eu acho importante estar trazendo isso aqui, para adiantar o passo para vocês. Porque se alguém tivesse me dito tudo isso assim, não, faz isso, teria sido muito mais rápido. Em um ano eu estava com tudo realmente resolvido. Mas não, hoje eu me sinto resolvida. Claro que existem 1000 mudanças para fazer, até porque o corpo da gente vai mudando dia a dia e a gente tem que se adaptando a toda essa mudança e não se conformar. E não se conforme com aquilo que vem, não se conforme. Busca essas mudanças. Então, quando eu cortei o glúten e cortei o açúcar, toda aquela mudança que eu tentei fazer, os meus treinos, apareceu muito mais, o resultado foi muito mais visível em todo o meu corpo, na minha maneira de sentir, no meu sono, em todo o processo, no meu processo diário, de ânimo, de otimismo, tudo isso mudou. Então, é muito importante você buscar soluções que vão te fazer sentir melhor. E também uma outra coisa que eu acho importante, que eu acrescentei, hoje eu faço isso, é o jejum intermitente. Eu não sou uma pessoa de muito peso, claro que não, mas eu faço o jejum intermitente porque ele me faz me sentir muito bem. Mas eu não faço todos os dias porque a alimentação da manhã para mim é muito importante. Então eu faço normalmente 2 vezes por dia. E todos os dias eu não como antes de 12 horas. Por exemplo, à noite eu terminei de comer às 8 da noite no dia seguinte, eu só vou, mesmo que eu levante mais cedo do que às 8, eu só vou tomar café da manhã depois das 8 horas, porque eu dou sempre esse mínimo de 12 horas. E 2 vezes por semana, um dia eu faço 18 horas, outro dia eu faço 20, outro dia eu faço 16, e eu me dou essa liberdade. Então, gente, é importante você buscar isso. Eu estou falando aqui hoje de uma maneira geral sobre alimentação, sobre glúten, açúcar, o jejum intermitente. Existe muita informação na internet, mas busca informações médicas de pessoas que estão autorizadas e podem falar sobre isso. Pessoas que têm capacidade para falar sobre isso. Eu estou falando aqui na minha experiência, naquilo que foi muito bom para mim. Eu nem entro muito mais nesse assunto porque eu acho que cada um tem que buscar a sua forma de se sentir melhor. Mas é chave, procura se sentir melhor buscando essas soluções. Não se acomode, tá bom? Então, o assunto de hoje é esse.
Eu espero poder ter te ajudado e se você quiser saber mais sobre algum desses pontos, a gente pode fazer outros vídeos falando sobre isso, em cima das pesquisas que eu fiz, daquilo que foi bom para mim, se te interessar. E amanhã a gente vai falar sobre os produtos, o que eu mudei, quais são as dicas. Gente, tem dica muito bacana, tem produtos assim que são muito bons, que a gente pode trocar e que vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. E uma coisa também que eu gosto muito de falar, o seu futuro depende da sua atitude hoje. Então, toda atitude que você toma, ela vai ter um resultado. Então, qualquer coisa que você fizer pela sua saúde, pelo seu bem-estar, hoje você vai sentir isso, amanhã isso vai mudar. Então, é importante você estar sempre atenta a isso, tá? Pensa nisso, seu futuro depende do dia de hoje. E eu quero que você busque isso, não se acomode, tá bom? E nessa semana, então, não deixe de ativar o sininho para receber tudo aquilo que a gente vai colocar. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal que eu acho que vai ajudar. Eu espero de verdade que ajude, tá bom? Seja muito abençoada, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!